Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Estamos com o canal do Deltan, todos os créditos ao canal do Deltan. O link do canal dele, pessoal, está aqui na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o canal, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí na sua tela. E não se esqueçam também, pessoal, o seu comentário, sua opinião é muito importante. Então já deixe um bom dia, uma boa tarde, um oi, que ajuda demais esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo do Delta. Para tudo que você tá fazendo porque teve barraco no STF. Gilmar Mendes xingou Luiz Fux, que não deixou barato e respondeu à altura. Então para o que você está fazendo, não só porque isso é breaking news, não só porque é urgente, mas porque isso mostra muito de como funciona o STF nos bastidores. Acabou de se tornar público um mega barraco no Supremo. Um barraco tão grande que, além de sair na imprensa, até mesmo eu recebi ligações de amigos, de colegas. Olha só o tamanho desse barraco. Gilmar Mendes diz a Fux que ele é uma figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. Que história é essa, Deltan? E olha, o pano de fundo dessa história são duas figuras, Sérgio Moro e Bolsonaro, Jair Bolsonaro. São os dois casos que são pano de fundo, como eu vou explicar para você. Olha lá, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo nessa semana em uma das salas do STF próximas ao plenário, lá nos bastidores. Em um dos intervalos da sessão de ontem, esta quarta-feira, Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter uma decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o Gilmar Mendes. Gente, que história é essa, Deltan? Conta um pouquinho de contexto para a gente entender. O Sérgio Moro, lá atrás, antes de ele se tornar senador, ele participou de uma festa junina, ele fez uma brincadeira no contexto daquela brincadeira de quadrilha que tem em festa junina, que você prende uma pessoa e você paga pra soltar, e ele brincou, falou, compra o habeas corpus do Gilmar Mendes. Era uma brincadeira que aconteceu antes dele se tornar senador, mas isso viralizou quando ele era senador, chegou ao STF e adivinha o que aconteceu? Para ninguém poder acreditar que isso é surreal, eles ofereceram uma acusação criminal por calúnia contra Moro. Por que isso é errado, Deltan? É errado porque quando ele fez a piadinha, ele não era senador, então não teria foro privilegiado. E é mais errado ainda porque até estagiário de primeiro ano de direito sabe que quando você faz uma brincadeira, isso não configura o crime de calúnia. A gente fala que o ânimo jocandi, o ânimo, a intenção de brincar, afasta a caracterização do crime de calúnia. E aí, eles fizeram esse processo com qual objetivo então? Por quê? Se não segue a técnica, não segue a lei, não segue o que é certo, não segue o direito, por que eles fizeram essa acusação? Na minha leitura, fizeram essa acusação para colocar uma coleira no pescoço de Sérgio Moro e tentar manter ele ali sob controle, cortar a independência dele, evitar que ele atue para o impeachment de um ministro do STF, por exemplo. E aí, então, Fux fez o certo, pediu vista para estudar mais o caso, para entender o que está acontecendo ali. E ministro Fux, você não deve nada a Gilmar Mendes. Você é juiz, é ministro do STF, não é capanga do Gilmar nem serviçal dele. Você não deve explicação nenhuma a Gilmar Mendes, ministro Fux. Você pode pedir vista do processo que quiser, quando quiser, e aproveitar o tempo regimental a que você tem direito para examinar melhor os casos. Gilmar não tem moral nenhuma para questionar ninguém sobre pedir vista de processo. Vamos lembrar que ele segurou os pedidos do Zanin contra o Moro para anular o caso do Lula por 3 anos. E aí ele pautou o caso, tirou da gaveta no STF no momento que tinha ambiente para anular o caso de Lula, para livrar, soltar Lula, para reabilitar Lula para concorrer nas eleições contra o Bolsonaro. E acompanha aqui então, gente, que só piora essa história. O placar na primeira turma já estava 4-0 contra o Moro. A gente está acostumado à primeira turma a dar decisões não técnicas, né? Políticas, perseguindo a direita. Mas aí o Fux pediu vista para analisar melhor. De acordo com relatos da conversa feitos à coluna, Gilmar disse a Fux: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Quem precisa de terapia para superar a Lava Jato não é o Fux, é o Gilmar Mendes, que fala da Lava Jato em praticamente todas as entrevistas que concede, de forma indevida, aliás. Quem precisa de terapia, ministro Gilmar, é quem ataca com xingamentos baixos e vis os agentes públicos que atuaram na Lava Jato, os juízes, os procuradores, os policiais.
Quem precisa de terapia é quem acaba com a maior operação de combate à corrupção da história, quando ela chega perto dos políticos amigos. Esses sim são aqueles que precisam de terapia. E não o Fux, que é um ministro ponderado, saudável física e mentalmente, que segue os fatos e a lei, mestre em jiu-jitsu, único juiz de carreira do STF, um verdadeiro exemplo para todos nós. E quando o Gilmar fala que precisa de terapia para se livrar da Lava Jato, fico até achando que o Gilmar fez muita terapia, né? Porque ele literalmente se livrou da Lava Jato com decisões do Supremo anulando os casos. Mas aí veio a resposta do Fux. E, gente, essa briga vai ficar mais intensa. Olha aqui comigo a resposta que o Fux deu, que foi muito bem dada. De acordo ainda com relatos, Fux reagiu. Ele respondeu que ele tinha pedido vista do caso do Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com o Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Ou seja, o Fux pediu vista para analisar, estudar o caso melhor e aproveitou para dizer, olha, como é que você vem aqui tirar satisfação? Você vive falando mal de mim. Gente, vocês não vão acreditar agora na resposta baixa e vil do Gilmar Mendes. Olha só o nível do decano da nossa Suprema Corte. Se segura aí na cadeira. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que ele falava mal de Fux publicamente e não pelas costas por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas, os ministros da primeira turma, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por absolver o ex-presidente e por condenar o mordomo, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o que teria deixado todo mundo chateado. Ah, ora as bolas! Vocês viram como que funciona a ala política do STF? Sai da função de juiz, pressiona, quebra a imparcialidade, atua como interessado na condenação, buscando ativamente a condenação do Bolsonaro, buscando a condenação do Moro, mesmo no caso aí do Gilmar, sendo vítima. Ah, mas qual é o problema de ser juiz vítima, né? Olha para Alexandre de Moraes. Que mau exemplo! Os juízes e ministros saindo da compostura, pressionando, xingando no bastidor o outro. E esses ministros que ficam brigando, dizendo: o Eduardo Bolsonaro, os Estados Unidos estão quebrando a nossa independência judicial. Olha pro jeito como eles respeitaram a independência judicial do Fux, hein? Você acha que é por independência judicial ou é porque eles querem enterrar o bolsonarismo? Ah, que mau exemplo! Todo o meu apoio e solidariedade ao ministro Fux, único magistrado de carreira do STF, homem honrado, guerreiro, de espinha ereta, que honra a toga, que decide de acordo com os fatos, com a Constituição, com a lei e não por política. As figuras lamentáveis do Supremo, ministro Gilmar, todos nós sabemos quem são, e não são nem Fux, nem André Mendonça. Agora vejam aqui a dignidade do ministro Fux, da resposta. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Ou seja, depois até de ser xingado, Fux seguiu em alto nível, dizendo, olha, era o que eu tinha que fazer tecnicamente, como juiz. Esse, gente, é o decano do STF. O ministro mais antigo, que em tese deveria ser o ministro mais respeitável. E essa fala que ele teria feito é perfeitamente alinhada com outras falas em que ele xingou a mim, ao Sérgio Moro, ladrões e galinhas, chamou a gente de organização criminosa. Que baixaria, que mesquinhez, que crueldade, que coisa maligna, vingativa. E ainda num evento ele teria dito o seguinte, um tempo atrás, saiu um vídeo mostrando ele dizendo, olha, se eles estão aí, esses políticos, eles têm que agradecer ao STF. Como se fosse um mérito livrar os maiores corruptos da história do país. Nesse vídeo, então, eu não quero pedir para vocês nem likes, nem comentários e nem inscrições. Vocês podem fazer tudo isso se vocês estiverem indignados, se quiserem que esse vídeo chegue mais longe, se quiserem lutar por justiça conosco. Mas eu quero te pedir uma outra coisa. Apoie o ministro Fux. Apoie esse homem honrado que foi atacado tão covardemente por Gilmar Mendes. Deixa aqui nos comentários uma mensagem de apoio para ele. Entra lá nas redes sociais do STF e deixa sua mensagem de apoio, solidariedade, de carinho ao ministro Fux apenas, sem, é claro, ataques ou xingamentos contra ninguém. Vamos apenas falar coisas boas e positivas do Fux e, se você quiser, termine. De Moraes está com medo? O ministro volta atrás brutalmente em apenas 2 dias depois de porradas na imprensa. Nessa semana eu mostrei para você aqui no canal um caso completamente absurdo do 8 de janeiro, do Divânio Natal, e a gente tem que guardar esses nomes.
O Divânio Natal era um homem que estava cumprindo suas medidas cautelares e usando a tornozeleira eletrônica, e aí por um erro da Justiça de Minas Gerais, do estado onde ele mora, ele foi considerado de repente foragido por Moraes e como tendo rompido a sua tornozeleira eletrônica. Mas isso era mentira. E essa mentira foi o fundamento para Moraes decretar sua prisão preventiva. Só que, quando a polícia foi prender o Divânio, presta atenção, ele estava em casa, usando tornozeleira eletrônica, cumprindo fielmente as medidas cautelares. Ou seja, já estava na cara que não tinha nada de errado lá atrás quando ele foi preso. Ah, pois é, gente. Depois que a grande imprensa começou a falar desse caso, aí o gato subiu no telhado e a própria PGR pediu a liberdade do Divânio. E o vídeo que nós fizemos aqui no canal, com a sua ajuda, viralizou contando essa triste história. Pois é, gente, depois disso, Moraes fez 2 recuos brutais. Um nesse caso do Divânio, como eu vou te mostrar já já, e outro em um outro caso absurdo do 8 de janeiro, que eu vou te contar e que você ainda não conhece aqui no canal. Mas, antes disso, olha só aqui o que foi que aconteceu. Moraes solta réu do 8 de janeiro, depois a PGR e defesa apontarem erro. É de dar, gente, vergonha do STF. Um juiz manter uma pessoa simples, humilde, presa ilegalmente por 6 meses. 6 meses por um erro absurdamente simples, que podia ser corrigido 6 meses atrás, afinal você viu. A polícia foi lá e identificou que ele estava usando tornozeleira, cumprindo as cautelares, e ele perdeu 6 meses de vida por um erro básico da justiça. Olha aqui a desculpinha do Moraes. Moraes afirmou que havia se baseado em informações incorretas da Justiça de Minas Gerais e que a advogada anterior do réu não contestara a prisão. Gente, a polícia foi lá e viu que ele estava com a tornozeleira eletrônica. Bastava um mínimo de diligência, de cuidado, de atuação digna da justiça para que o Divânio não fosse preso. Quantos Divânios nós vamos ter? Quantos Crezões? Quantas Déboras do Batom? Quantas Cristianes Angélicas? Cristiane Angélica é aquela outra senhorinha de 59 anos que eu mostrei aqui no canal, num outro vídeo, que comprovadamente estava orando no Senado Federal no dia 8 e comprovadamente não quebrou nada. Mas agora senta aí porque eu vou te mostrar uma nova história que é apavorante. Olha o que o Moraes fez com essa outra ré do 8 de janeiro, que foi tão injustiçada, mas tão injustiçada, que o Fernando Gabeira escreveu uma coluna pedindo a liberdade dela no jornal O Globo. Olha aí. Bolsonarista deve responder em liberdade. Gente, coluna de um jornalista de esquerda, o que mostra que não é ser uma questão de esquerda ou direita defender essas pessoas, é uma questão simplesmente de ser honesto. Olha aqui, ela se chama Alexandra Aparecida da Silva, tem 43 anos, é ré primária, bons antecedentes. Usava uma tornozeleira eletrônica na sua pequena cidade de Fama, às margens do Lago de Furnas. De repente, foi levada para a prisão, onde sofre muito. Tem um nódulo na mama esperando biópsia, tem um cisto no punho e sangramento retal. Não se trata de anistia, muito menos de dosagem da pena. Ainda sequer foi julgada. É conhecida por Leca. Depois de presa pela primeira vez em Brasília, seu casamento foi para o espaço. Vivia precariamente, cuidando de 9 cachorros. Estava na capital apenas no dia 9 de janeiro de 2023. O seu ônibus quebrou e se atrasou. Não participou da invasão dos prédios públicos, mas suas redes sociais eram claras. Adepta de Bolsonaro, bandeiras do Brasil, ilusão de estar salvando o país, essas coisas. Ou seja, gente, a Leca ela não cometeu crime algum. O crime dela foi ser de direita e apoiar o Bolsonaro. E calma que piora. Quando deixou a prisão de Brasília e voltou para sua pequena cidade, a Leca precisava trabalhar. Ela tinha de se apresentar todas as semanas à justiça na cidade vizinha de Paraguaçu. Não havia muito como se mexer. O seu dinheiro não dava para frequentar o restaurante da Rita, no máximo algumas idas à farmácia do Vantuil. Leca teve a chance de se livrar do processo. Era um acordo em que ela tinha que admitir a sua culpa. Preferiu não assinar nada, era mais verdadeiro. Olha aqui, gente, mais sinais de caráter da Leca. Não assinou o acordo porque não entendeu o verdadeiro, assumiu uma culpa que ela não tinha. Segue. Nas suas saídas para o trabalho, alguém a fotografou. Denunciada, ela foi para a cadeia. A pequena cidade cuida dos seus cachorros e se cotiza para pagar o advogado dela. Ninguém a vê como perigo à democracia, pelo contrário. Alguns começaram a duvidar se a democracia não é o perigo. Que frase, Gabeira. Pelo contrário,
Alguns começaram a duvidar se a democracia que não é o perigo. Lá na cidade dela, todo mundo tá vendo, a Leca não é o perigo. Depois desse artigo do Fernando Gabeira, que é um jornalista, mais uma vez, de esquerda, o que mostra que isso não é ser de esquerda, direito, isso é ser honesto, isso é respeitar os direitos humanos, aí saiu esta notícia aqui no Estadão. Moraes concede liberdade provisória à ré dos atos antidemocráticos que relatou ansiedade e depressão. Olha, a gente não dá para não se indignar com a grande imprensa que só diz. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Pessoal, quem apoia o canal já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Quem não comentou, comente aí um bom dia, uma boa tarde, um oi, sua opinião, que ajuda demais esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Eleições de 2026, centro-direita de MS definirá segundo nome ao Senado por meio de pesquisas. Entre contatos estão Luiz Onvando, Gerson Crago e Capitão Contar. Disputam a preferência em Herder, Tereza Cristina Araújo. As movimentações políticas com foco nas eleições de 2026 já começam a ganhar força em todo o país. Nas próximas semanas e meses, o Conexão Política acompanhará de perto as articulações, negociações, definições internas dos principais partidos em nível estadual e nacional. No estado de Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, por exemplo, as tentativas seguem em ritmo intenso. O governo Eduardo Reavan, em conjunto a Senado, ex-ministra Tereza Cristina e ex-governador Reinaldo Azambuja, o PL iniciou formação da chamada chapa que representará o grupo do centro de direito na disputa pelas duas vagas ao Senado. De acordo com o jornal Correio, os estados escolhem do segundo nome que acompanhará Azambuja, já confirmando que o primeiro candidato ao Senado pelo Partido Liberal do PL será feito com base em pesquisas quantitativas a serem contratadas pelas siglas. As definições devem ocorrer até o fevereiro de 2026 ou no período anterior à abertura da janela partidária. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima.